Vamos dando sequência aqui. O segundo julgamento do acusado de matar 2 homossexuais no mês de abril e maio, 30 dias de diferença de 2 crimes, aconteceu hoje no plenário, ontem no plenário do júri, né? Foi o julgamento do Vinícius. O tempo de penas somados deu 36 anos de cadeia. Ele já tinha sido condenado a 18 anos e no julgamento de ontem ele pegou 17 anos e 9 meses. Então, somados aí, dá 36 anos de pena em regime fechado. Não vai haver recurso. Poderia até, em tese, a pena ser um pouco maior, mas deve-se levar em consideração também que não é a única condenação do acusado. Ele já foi condenado anteriormente a 18 anos, então somando as 2 penas dá praticamente 36 anos. Foi condenado por um fato similar, que foi a morte também de um homossexual e com as mesmas circunstâncias, ou seja, ele matou na companhia de um adolescente utilizando de asfixia. Então, pelos 2 crimes, ele pegou 36 anos. Eu acho que é um tempo razoável. Desse tempo, ele deve cumprir no fechado. Eu digo deve porque no cumprimento da pena, às vezes, algumas circunstâncias fazem com que ele passe até mais tempo. Mas, em tese, ele cumpre no regime fechado pelo menos 40% dessa pena, que dá mais ou menos 14 anos e alguma coisa. No que diz respeito à tese do Ministério Público no julgamento de ontem, nós sustentamos que o acusado praticou um crime de homicídio consumado com 3 qualificadoras: motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima. Os jurados condenaram da forma que o Ministério Público pediu. Sustentamos também a prática de crime de furto, porque ele furtou objetos da vítima, e de corrupção de menores. Também os jurados entenderam integralmente de acordo com a tese do Ministério Público. Somente um crime que foi atribuído a ele, que é um crime de entregar bebida alcoólica a adolescente, nós pedimos absolvição porque não tinha prova em relação a isso, e os jurados também seguiram a orientação do Ministério Público. Ou seja, tudo o que nós sustentamos ontem em plenário passou. Daí a condenação dele por 3 crimes: homicídio qualificado, corrupção de menores e crime de furto. Doutor, o senhor considera importante a prisão do acusado, né? Foi em um tempo razoavelmente relevante. Outras vítimas poderiam, né, ter ocasionado aí, caso ele não fosse preso? Olha, é claro que assim, eu não tenho como afirmar o que ele faria ou não. Mas se a gente considerar que no espaço de tempo de 1 mês ou de quase 1 mês, ele chegou a matar 2 pessoas, 2 vítimas, nas mesmas circunstâncias. As vítimas eram homossexuais, que contrataram, né, teriam contratado um programa com ele e com esse adolescente. Se no espaço de 1 mês, ele e o adolescente matam 2 vítimas nas mesmas circunstâncias, né? Nos 2 casos com asfixia, ou seja, aqui constrangindo, fazendo a constrição do pescoço da vítima, uma foi com as mãos. E nesse caso de ontem, foi com um fio que a vítima foi enrolada. Então, eu acho que nós poderíamos estar diante de um caso, como se diz no inglês, de um serial killer, de um assassino em série. Foram 2 homicídios, repito, com as mesmas características num espaço muito pequeno. Idêntica forma de cometer um delito. Isso se assemelha muito a gente que é considerado psicopata. Aqui eu não estou afirmando que é, porque para dizer que é um psicopata, você teria que ter um acompanhamento, né? Você tinha que ter uma análise de um profissional da área. Eu não sou profissional da área, mas é algo que pelo menos a gente pode imaginar que poderia estar acontecendo sim outros crimes da mesma natureza. Inclusive o perfil dele, o que chama a atenção, é que ele não tinha um perfil que se pudesse imaginar do acusado agir daquela forma, agir de forma tão fria, agir dessa natureza. Foi uma surpresa, segundo a gente apurou, até para os familiares, né, para os amigos, para as pessoas próximas, como é que ele se envolvia em 2 crimes graves dessa natureza, principalmente assim, com características tão semelhantes. Então, poderia sim nós estarmos diante de um caso de um assassino em série. Talvez outros crimes fossem praticados, mas, repito, isso aí é só uma suposição. Como eu posso fazer, como a imprensa pode fazer, como
o público pode fazer, todo mundo pode fazer essa suposição, mas felizmente ele foi preso, vai pagar pelos crimes que cometeu, vai passar um bom tempo atrás das grades. Foi condenado de forma justa pelo Conselho de Sentença, que no caso é a Sociedade de Mossoró julgando.